As gêmeas do milionário viúvo choravam sem parar até que a empregada lhe sussurrou algo. Se eu não encontrar uma solução em 48 horas, vou internar minhas filhas em um hospital psiquiátrico infantil, porque não aguento mais. As palavras de Ricardo Ferreira ecoam por toda a mansão como uma sentença de morte. São 3h47 da madrugada de terça-feira, e as gêmeas Luísa e Vitória choram há 6 horas seguidas. Um choro que não é normal, que atravessa a alma e faz em qualquer um que o ouça sentir desespero. Ricardo caminha pelo corredor principal de sua mansão no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Aos 32 anos, esse bem-sucedido empresário do setor têxtil, com uma fortuna de mais de 200 milhões de reais, parece ter envelhecido uma década em apenas 4 meses. O cabelo preto, antes impecavelmente penteado, agora está desgrenhado e oleoso. Os olhos verdes, que outrora transmitiam confiança, agora revelam um desespero assustador. Suas gêmeas, Luísa e Vitória, nasceram há 4 meses após um parto complicado que custou a vida de sua esposa, Isabela. Desde o primeiro dia em casa, as bebês não pararam de chorar. Não é o choro comum de recém-nascidos com fome ou cólicas, é algo mais profundo, mais desesperado, como se sofressem uma dor constante que ninguém consegue identificar. Patrão, sussurra Esperança Silva, a governanta de 58 anos que trabalha para a família Ferreira há 15 anos, com olhos vermelhos de cansaço e preocupação. As meninas continuam na mesma. Já dei mamadeira, troquei as fraldas, embalei. Nada funciona. Ricardo passa as mãos pelo rosto. Ele já gastou mais de 3 milhões de reais com os melhores pediatras, neurologistas e especialistas em bebês de todo o Brasil. Vieram médicos de São Paulo, Belo Horizonte e até um especialista de Miami. Todos dizem o mesmo. As bebês estão fisicamente saudáveis. Não tem cólicas, refluxo ou qualquer condição médica que explique o choro incessante. Já liguei para o doutor Mendes novamente, murmura Ricardo, referindo-se ao pediatra mais caro do Rio. Ele vem pela manhã, mas já sabemos o que ele vai dizer, que estão saudáveis e que é só esperar. O choro se intensifica no quarto das gêmeas, um som que atravessa as paredes de azulejos portugueses e os tetos altos da mansão colonial. Os empregados da casa começaram a pedir demissão, um a um. A cozinheira foi embora na semana passada, dizendo que essas crianças estão amaldiçoadas. O jardineiro parou de vir, porque não suportava ouvir o choro do jardim. Patrão, diz Esperança com a voz trêmula, e se tentarmos outra pessoa, alguém com mais experiência com bebês, já tentamos 5 babás diferentes, responde Ricardo com amargura. A última aguentou 3 dias. Ela disse que, em 30 anos cuidando de crianças, nunca viu nada assim. É verdade, Ricardo contratou a melhor babá de elite do Brasil, uma mulher com referências impecáveis que cuidou dos filhos de governadores e empresários. Ela cobrou 50 mil reais por semana e foi embora no 4º dia, pálida, dizendo que essas bebês precisavam de um benzedor, não de uma babá. Ricardo sobe as escadas de madeira, entalhada até o quarto das gêmeas. Cada passo pesa como se carregasse o mundo nas costas. Ao abrir a porta, o choro o atinge com toda a força. Luísa, com cachinhos dourados como os da mãe, está vermelha de tanto chorar, com os punhos fechados e o rostinho inchado. Vitória, mais morena como ele, tem os olhos verdes cheios de lágrimas, a boca aberta em um grito silencioso, pois já não lhe resta voz. Minhas princesas, sussurra Ricardo, pegando Luísa no colo. A bebê chora ainda mais, como se o toque dele a machucasse. Papai não sabe mais o que fazer. Desculpe-me por não conseguir ajudá-las. É quando Esperança aparece na porta com uma expressão esperançosa pela primeira vez em semanas. Patrão, acabei de me lembrar de algo. Minha comadre Dona Lourdes trabalha em uma agência de empregadas domésticas. Ela
Falou de uma moça nova, bem jovem, mas que tem um dom especial com crianças. Vem de um povoado no interior da Bahia. Ricardo a encara com desespero. Ele perdeu toda a esperança em soluções milagrosas, mas não tem mais nada a perder. Um dom especial? Ela diz que as crianças se acalmam com ela de um jeito diferente, como se ela entendesse a linguagem delas. Esperança, já tentamos de tudo. Médicos, babás, terapeutas, até chamaram um homeopata. Essa moça é diferente, patrão. Vem de uma família de benzedeiras. A avó dela era parteira e curandeira. Talvez... Não acredito nessas coisas, interrompe Ricardo, mas sua voz não tem convicção. O que temos a perder? As meninas não podem estar piores do que estão. Ricardo olha para as filhas. Luísa chorou tanto que tem pequenas manchas vermelhas ao redor dos olhos pelo esforço. Vitória treme de exaustão, mas não consegue parar de chorar. Está bem, sussurra ele por fim. Que ela venha amanhã cedo, mas, se não funcionar no primeiro dia, não volta. Sim, patrão, ela se chama Clara Mendes, tem 24 anos. Naquela madrugada, enquanto as gêmeas continuam chorando, Ricardo toma uma decisão desesperada. Liga para seu assistente pessoal. Marcos, preciso que pesquise clínicas psiquiátricas infantis na Suíça. Se a moça nova não funcionar, vou internar as bebês. Não aguento mais. Do outro lado da linha, Marcos fica em silêncio. Ele conhece Ricardo há 10 anos e nunca o ouviu tão abalado. Senhor, tem certeza? Elas são muito pequenas. Marcos, há 4 meses não durmo mais de 2 horas seguidas. As bebês estão perdendo peso, porque não se alimentam direito com tanto choro. E eu estou começando a ter pensamentos sombrios sobre minha própria sanidade. Entendo, senhor. Vou pesquisar as opções. Quando Ricardo desliga, ele fica parado na janela de seu escritório, vendo o amanhecer sobre o Rio de Janeiro. Em poucas horas, Clara Mendes, uma jovem da Bahia, com supostos dons para acalmar crianças, chegará. É sua última esperança antes de tomar a decisão mais difícil de sua vida: separar-se das filhas para que recebam ajuda profissional. O que Ricardo não sabe é que Clara Mendes não é uma empregada doméstica comum. Ela vem de uma linhagem ancestral de mulheres curandeiras afro-brasileiras. Sua bisavó foi uma benzedeira respeitada. Sua avó, uma parteira que trouxe ao mundo centenas de crianças. E sua mãe, uma raizeira que curava males do corpo e da alma. Clara herdou algo que nem ela mesma compreende totalmente: a capacidade de se comunicar com bebês de uma forma que transcende o físico. Ela sente a dor emocional deles, ouve suas necessidades mais profundas e conhece cantigas de ninar ancestrais que carregam em suas melodias o poder de curar corações partidos. Em sua humilde casa em Itapuã, Clara se prepara para o trabalho mais importante de sua vida. Ela não sabe que está prestes a mudar não apenas o destino de 2 bebês desesperadas, mas também o de um homem milionário que perdeu toda a esperança. As gêmeas continuam chorando em sua mansão, sem saber que amanhã conhecerão a mulher que sussurrará as palavras que elas esperam ouvir desde que chegaram ao mundo. A chegada de Clara. Quinta-feira, 6h30 da manhã. O interfone da mansão toca exatamente no horário combinado. Clara Mendes está parada diante do portão de ferro forjado, carregando uma pequena bolsa de pano e um xale tecido à mão que pertenceu à sua bisavó. Seu coração bate acelerado, não por nervosismo com o novo trabalho, mas porque, desde que desceu do ônibus em Copacabana, ela consegue sentir algo que outros não percebem: o sofrimento de 2 almas muito pequenas. Bom dia, diz Esperança ao abrir o portão, avaliando a jovem que pode ser a salvação daquela casa. Clara tem 24 anos, mas seu rosto transmite uma serenidade que parece vir de alguém muito mais velho. Sua pele morena reflete suas raízes afro-baianas.
Seus olhos castanhos são profundos e compassivos, e ela usa o cabelo crespo preso em um coque simples. Bom dia, dona. Sou Clara Mendes. Entra, minha filha. Estávamos te esperando. O interior da mansão impressiona Clara, mas não a intimida. Ela já limpou casas grandes antes, embora nenhuma como essa. O que a perturba é o eco do sofrimento que paira no ar com uma névoa invisível. As paredes de pedra e os tetos, com vigas de madeira, parecem ter absorvido meses de angústia. O patrão está no escritório. Quase não dormiu esta noite, explica Esperança enquanto caminham pelo corredor. As meninas estavam especialmente inquietas. Clara para ao pé da escada, fecha os olhos por um momento e inclina a cabeça como se estivesse ouvindo algo que só ela percebe. Estão lá em cima? Pergunta, apontando para o segundo andar. Sim. Como você soube? Clara não responde diretamente. Posso sentir a angústia delas. É muito profunda. A pele de Esperança se arrepia. Há algo na forma como essa moça fala que lhe parece familiar, como se ela tivesse conhecido mulheres assim em seu povoado natal em Minas Gerais. Ricardo aparece na escada. Desceu ao ouvir vozes, esperando que fosse mais uma empregada pedindo demissão antes do meio-dia. Ao ver Clara, ele se surpreende. Não é o que esperava. As outras babás eram mulheres mais velhas, com currículos impressionantes e uniformes impecáveis. Clara usa um vestido simples de algodão colorido e sandálias de couro, mas há algo em sua presença que acalma até mesmo ele. Senhor Ferreira, diz Clara com respeito, mas sem a subserviência exagerada que ele está acostumado a receber dos empregados. A dona Esperança me falou sobre suas filhas. Você tem experiência com bebês que... Ricardo hesita, sem saber como descrever o problema, sem parecer louco, que choram sem motivo aparente. Sim, senhor. No meu povoado, Santo Amaro, nascem crianças assim às vezes. Costuma ser que seus espíritos estão perdidos. Ricardo franze a testa. Espíritos perdidos? Os bebês que nascem após uma grande perda às vezes trazem consigo a dor de quem se foi. Não é algo médico, é algo mais profundo. Esperança e Ricardo trocam olhares. É uma explicação estranha, mas, após 4 meses de teorias médicas fracassadas, qualquer perspectiva nova merece consideração. E você sabe como ajudá-los? Pergunta Ricardo, sentindo uma mistura de esperança e ceticismo. Minha bisavó me ensinou cantigas especiais, melodias muito antigas que falam diretamente ao coração das crianças pequenas. Às vezes funciona. Nesse momento, como se tivessem ouvido a conversa, as gêmeas começam a chorar no andar de cima. É o mesmo choro desesperado que atormenta a casa há meses. Posso subir para conhecê-las? Pergunta Clara. Ricardo assente, seguindo-a pelas escadas. Ao chegarem ao quarto das gêmeas, Clara para no batente da porta. Luísa está em seu berço, chorando com uma intensidade que faz tremer as grades. Vitória está nos braços de uma enfermeira noturna que parece à beira de um colapso nervoso. Senhor Ferreira, eu não aguento mais, diz a enfermeira com a voz quebrada. Estou há 12 horas tentando acalmá-las e nada funciona. Nunca vi algo assim. Clara entra no quarto, com passos lentos e decididos. Aproxima-se primeiro do berço de Luísa, sem tocá-la, apenas observando. Depois, dirige-se à Vitória, estudando seu rostinho inchado pelo choro constante. Posso pegar uma delas? Pergunta. Claro, responde Ricardo, desesperado por qualquer intervenção. Clara estende os braços para Vitória. A enfermeira a entrega com alívio. No momento em que Clara segura a bebê, algo extraordinário acontece. Vitória não para de chorar imediatamente, mas o tom muda. Torna-se menos desesperado, mais como o choro normal de um bebê. Oi, pequena, sussurra Clara em português. Depois, acrescenta algo em uma língua que os outros não entendem. Talvez um dialeto afro-baiano. Clara senta-se na cadeira de balanço junto à janela
e começa a embalar Vitória, com um ritmo específico. Então, com uma voz suave, mas clara, começa a entoar uma melodia que ninguém ali havia ouvido antes. Não são palavras em português, nem mesmo soam como algo conhecido. É algo mais antigo, mais primal, como se fosse a linguagem original das mães. O efeito é imediato e surpreendente. Vitória para de chorar aos poucos, seus pequenos punhos relaxam e, pela primeira vez em 4 meses, ela abre os olhos sem lágrimas e olha diretamente para o rosto de Clara. Meu Deus! Sussurra a enfermeira. Mas o mais impressionante é que Luísa, ainda no berço, também começa a se acalmar, como se a canção funcionasse até à distância. O que você está cantando? Pergunta Ricardo, aproximando-se com cautela, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o encanto. É uma cantiga que minha bisavó cantava para os bebês que nasciam tristes, explica Clara, sem parar de balançar. Fala de encontrar o caminho de volta à paz, de lembrar que estão seguros, que não estão sozinhos. Vitória fecha os olhos e, pela primeira vez desde que nasceu, dorme de verdade. Não é o sono inquieto e interrompido de antes, mas um descanso profundo e reparador. Não acredito, murmura Ricardo. Clara se levanta com cuidado e coloca Vitória no berço. Depois pega Luísa, que já parou de chorar completamente, e repete o processo. A segunda gêmea responde ainda mais rápido que a irmã. Em 15 minutos, as 2 bebês estão dormindo profundamente. O silêncio no quarto é tão profundo que parece avassalador após meses de choro constante. Como você fez isso? Pergunta Ricardo, a voz mal saindo em um sussurro. Os bebês entendem mais do que pensamos, responde Clara. Vitória e Luísa estavam tentando nos dizer algo desde que nasceram. Só precisavam de alguém que falasse a língua delas. O que elas estavam tentando dizer? Clara olha para os berços onde as gêmeas dormem tranquilas, que sentem falta da mãe, que sentem a dor do pai, que não entendem por que vieram a um mundo tão triste. As palavras atingem Ricardo como um soco. Ele estava tão focado em encontrar uma solução médica que nunca considerou que as bebês poderiam estar refletindo seu próprio luto. Senhor, diz Clara com gentileza, elas precisam sentir que este lar tem amor, não apenas cuidados médicos. Precisam ouvir que são bem-vindas, que a chegada delas é uma bênção, não uma tragédia. A enfermeira noturna recolhe suas coisas em silêncio, ainda em choque com o que acabou de presenciar. Antes de sair, aproxima-se de Clara. Você realmente acha que era isso? Que elas estavam tristes pela mãe? Os bebês absorvem todas as emoções do ambiente, explica Clara. Se há uma dor profunda na casa, eles sentem e não sabem como lidar com isso, exceto chorando. Após a enfermeira sair, Ricardo fica parado ao lado dos berços, observando suas filhas dormirem em paz pela primeira vez. Clara, diz finalmente, você pode ficar não só por hoje, mas permanentemente? Sim, senhor. Essas meninas precisam de mim, e acho que o senhor também. Ricardo não sabe como responder. Ele estava tão focado em ser pai que esqueceu como ser humano. As palavras de Clara sugerem que o problema pode ser mais complexo do que qualquer médico considerou. Esperança vai te mostrar seu quarto, diz por fim. E Clara, obrigado. Enquanto descem as escadas, Esperança não contém a curiosidade. Minha filha, você acha mesmo que isso vai funcionar a longo prazo? Clara para e olha para o quarto das gêmeas. Elas vão ficar bem, mas há outra pessoa nesta casa que também precisa de cura. A dor do Sr. Ricardo é tão profunda quanto a das bebês. O que Clara não sabe é que alguém mais observou tudo das sombras. A doutora Helena Castro chegou naquela manhã para uma consulta agendada e testemunhou toda a cena do corredor, e o que viu a encheu de uma raiva fria que logo se tornaria algo muito mais perigoso. A doutora Helena Castro. Sexta-feira,
9h45 da manhã. A doutora Helena Castro ajeita o blazer bege enquanto caminha pelo hall principal da mansão Ferreira. Aos 36 anos, Helena é o tipo de mulher que domina qualquer ambiente em que entra. Cabelo castanho perfeitamente ondulado, maquiagem impecável que destaca seus olhos cor de mel e uma postura que exuda a autoridade acadêmica. Sua clínica particular em Ipanema é uma das mais prestigiadas do Brasil em psicologia infantil e seus honorários de R$ 8.000 por sessão refletem seu status de elite. Doutora Castro cumprimenta a Esperança com deferência. O senhor Ricardo está esperando no escritório. Helena sorri, mas é um sorriso calculado. Ela tem tratado as gêmeas Ferreira por 3 meses, cobrando R$ 32.000 por semana por suas terapias especializadas, que incluíam sessões de estimulação precoce, análise comportamental e o que ela chamava de cura emocional do trauma pré-natal. Claro, nenhuma dessas terapias funcionou, mas Helena tinha uma explicação perfeita. O caso era extraordinariamente complexo e exigia paciência. O que Ricardo não sabia era que Helena prolongava o tratamento de propósito, não porque as bebês fossem um caso difícil, mas porque estava apaixonada por ele desde a morte de Isabela. Como psicóloga, ela sabia que um homem em luto profundo era vulnerável, moldável. Seu plano era simples: tornar-se indispensável durante a crise, posicionar-se como a única pessoa capaz de salvar suas filhas e, quando ele estivesse completamente dependente dela, fazer sua investida romântica. Mas ontem, ela ouviu algo que a encheu de uma fúria gélida. Helena, obrigado por vir, diz Ricardo quando ela entra no escritório. Sua aparência a surpreende. Pela primeira vez em meses, ele não parece à beira de um colapso nervoso. O cabelo está penteado, ele veste uma camisa limpa e, o mais surpreendente, está sorrindo. Ricardo, você está diferente. Dormiu esta noite? Pela primeira vez em 4 meses, sim, 8 horas completas. Helena sente um alarme imediato. As meninas melhoraram? A técnica de respiração que praticamos finalmente funcionou? Não exatamente. Ricardo se senta atrás de sua mesa de mogno, gesticulando com uma energia que Helena não via desde antes da morte de Isabela. Contratei uma nova empregada, uma jovem da Bahia. Ela tem um dom especial com as bebês. As palavras caem sobre Helena como água gelada. Um dom especial? Ela, em 15 minutos, conseguiu o que todos nós, incluindo você, não conseguimos em meses. As meninas dormiram a noite toda. Helena força um sorriso profissional, enquanto sua mente trabalha freneticamente. Ricardo, como psicóloga, devo alertar sobre soluções aparentemente milagrosas. Às vezes, as crianças passam por períodos de calma temporária que não indicam uma melhora real. Foi diferente, Helena. Essa moça, Clara, cantou algo na língua ancestral dela. Foi como se alguém finalmente tivesse encontrado a chave certa. Língua ancestral? Helena não consegue esconder completamente o desdém. Espero que você não esteja recorrendo a superstições. Não é superstição, é resultado. Pela primeira vez em meses, minhas filhas estão em paz. Helena sente que está perdendo o controle da situação. Ela investiu 3 meses construindo sua posição como a única esperança dessa família. Não pode permitir que uma empregada sem formação destrua seu plano. Gostaria de conhecer essa Clara, diz Helena, mantendo um tom profissional. Como responsável pelo tratamento psicológico das meninas, preciso avaliar qualquer nova intervenção. Claro, ela está lá em cima com as gêmeas. Enquanto sobem as escadas, Helena ouve algo que a perturba profundamente. Risadas de bebê. Risadas genuínas, espontâneas, alegres. Em 3 meses de tratamento, ela nunca tinha ouvido Luísa e Vitória rirem. Ao chegarem ao quarto das meninas, Helena vê uma cena que a enche de raiva. Clara está sentada no chão, sobre um pano tecido à mão.
com as duas gêmeas engatinhando ao seu redor. Luísa tenta alcançar um chocalho de madeira, que Clara move suavemente, enquanto Vitória explora com curiosidade os bordados coloridos do pano. As bebês não estão apenas calmas, estão felizes. Clara, diz Ricardo, com evidente orgulho, esta é a doutora Helena Castro, a psicóloga das meninas. Clara se levanta com graça, sem interromper o brincar das gêmeas. Doutora Castro, prazer em conhecê-la. Ouvi que tem ajudado as meninas. Helena estuda Clara com olhos clínicos. É jovem, claramente de origem afro-baiana. Veste roupa simples, mas há algo em seus olhos que a inquieta, uma confiança serena que não vem de títulos acadêmicos ou status social, mas de algo mais profundo. Prazer, Clara. Ricardo me disse que você tem experiência com bebês difíceis. Eu não diria que Luísa e Vitória são difíceis, responde Clara. Elas só estavam tentando comunicar algo importante. E o que era? Pergunta Helena, com um tom que beira o condescendente, que precisavam se sentir conectadas com a família, com o lar, com a memória da mãe. Helena sente uma pontada de irritação. Essa mulher, sem formação formal, está simplificando demais o que ela diagnosticou como um transtorno complexo de adaptação pós-natal com componentes de ansiedade herdada. É uma perspectiva interessante, diz Helena. Mas como psicóloga clínica, devo apontar que bebês de 4 meses não têm capacidade cognitiva para processar conceitos abstratos como a memória de pessoas falecidas. Clara sorri suavemente. Com respeito, doutora, acho que subestimamos o que os bebês podem sentir. Eles percebem energias e emoções de formas que não entendemos completamente. Energias? O tom de Helena fica mais afiado. Clara, espero que você não esteja introduzindo práticas de, medicina alternativa não científica no cuidado dessas meninas. Ricardo intervém, sentindo a tensão. Helena, não importa como explicamos, o que importa é que funciona. Helena se vira para ele, com expressão séria. Ricardo, como profissional de saúde mental, tenho a responsabilidade de proteger o bem-estar das minhas pacientes. Não posso endossar métodos sem base científica. Base científica? Pergunta Clara suavemente. Tem base científica manter 2 bebês em tratamento por 3 meses sem resultados? O silêncio que segue é tenso. Helena sente como se tivesse levado um tapa. Essa empregada acabou de questionar implicitamente sua competência profissional. Clara, diz Helena, com a voz controlada, entendo que você tem boas intenções, mas o tratamento psicológico infantil exige anos de estudo e experiência clínica. Não é algo que se possa improvisar com folclore. Não estou improvisando, responde Clara, com a mesma calma. Venho de uma família que cuida de crianças há gerações. O que sei foi passado de mãe para filha por centenas de anos. Tradição não é sinônimo de eficácia, retruca Helena. Nesse momento, Vitória começa a ficar inquieta. Clara imediatamente se senta, pega a bebê no colo e começa a cantarolar suavemente a mesma melodia ancestral que Ricardo ouviu no dia anterior. Vitória se acalma na hora, aninhando-se contra Clara. Helena observa isso com uma mistura de fascínio científico e ciúmes profundos. Como psicóloga, ela reconhece que está testemunhando uma conexão genuína entre cuidadora e bebê, mas, como mulher apaixonada por Ricardo, vê Clara como uma ameaça direta ao seu plano. Bem, diz Helena por fim, suponho que podemos monitorar essa nova abordagem, mas insisto em manter minhas sessões regulares para garantir o desenvolvimento psicológico adequado das meninas. Claro, diz Ricardo. Clara, você se importa de trabalhar em coordenação com a doutora Helena? Clara olha diretamente nos olhos de Helena. Por um momento, as duas mulheres se avaliam. Clara vê ambição disfarçada de preocupação profissional. Helena vê uma ameaça inesperada a tudo o que construiu. Parece perfeito,
diz Clara. Afinal, sempre é bom ter diferentes perspectivas para ajudar as meninas. Excelente, diz Helena, com um sorriso que não chega aos olhos. Então, vamos agendar uma sessão para amanhã. Quero observar mais de perto como você interage com as bebês, Clara, para fins educacionais. Depois que Helena vai embora, Esperança encontra Clara na cozinha preparando o almoço. Minha filha, diz em voz baixa, cuidado com essa doutora. Por que diz isso, dona Esperança? Trabalho nesta casa há 15 anos. Sei reconhecer quando alguém está com ciúmes, e essa mulher não está preocupada com as meninas. Está preocupada em perder o patrão. Clara absorve a informação em silêncio. Senti algo estranho na energia da Helena, algo que não tem a ver com preocupação médica. Acha que ela vai tentar me causar problemas? Tenho certeza disso, responde Esperança. Mas você tem algo que ela nunca terá. O quê? Um dom verdadeiro. E a verdade sempre vem à tona. O que nenhuma das duas sabe é que Helena já está em seu carro, falando ao telefone com um contato nos serviços sociais. Sim, quero relatar uma situação preocupante, diz Helena, com voz profissional. Uma empregada doméstica sem treinamento está praticando o que parece ser medicina tradicional não autorizada com bebês de 4 meses. Preciso que investiguem se ela tem as licenças apropriadas para o cuidado infantil. O jogo começou e Helena Castro não tem intenção de perder essa manipulação inicial. Sábado, 14h15. Helena retorna à mansão Ferreira com um sorriso perfeitamente ensaiado e uma maleta de couro que contém mais do que instrumentos de avaliação psicológica. Ela passou a noite inteira pesquisando sobre Clara Mendes e desenvolvendo uma estratégia para desacreditá-la sem parecer abertamente maliciosa. Ricardo, diz ao entrar no escritório onde ele revisa contratos. Espero que não se importe por eu ter vindo sem avisar. Estive pensando nas meninas a noite toda. De forma alguma, Helena. Na verdade, queria te agradecer por ser tão aberta ontem com a Clara. Sei que deve ser difícil para você como profissional. Helena senta-se na cadeira em frente à mesa, cruzando as pernas elegantemente. Exatamente disso queria falar. Fiz algumas pesquisas sobre práticas tradicionais de cuidado infantil em comunidades rurais da Bahia. Ricardo levanta os olhos dos documentos, intrigado. E o que encontrou? É fascinante do ponto de vista antropológico, diz Helena, abrindo a maleta e tirando uma pasta, mas preocupante, sob a perspectiva do desenvolvimento infantil moderno. Ela espalha vários artigos impressos sobre a mesa. São artigos acadêmicos reais sobre práticas de cuidado infantil em comunidades afro-brasileiras, mas ela selecionou, cuidadosamente, apenas aqueles que mencionam aspectos negativos ou arriscados. Veja isso, diz, apontando um parágrafo destacado em amarelo. Este estudo da Universidade de São Paulo menciona casos em que certas ervas usadas em rituais de cura infantil podem causar reações alérgicas severas em bebês. Ricardo leu o parágrafo, franzindo a testa. Mas a Clara não usou ervas, só canta para elas. É verdade, mas aqui está o ponto preocupante. Helena vira a página. Este outro estudo fala sobre como algumas melodias tradicionais podem induzir estados de transe em crianças pequenas. Os pesquisadores encontraram padrões de ondas cerebrais alterados que poderiam afetar o desenvolvimento neurológico normal. Helena está mentindo parcialmente. Os estudos são reais, mas foram tirados de contexto e referem-se a rituais cerimoniais completamente diferentes, não a cantigas de ninar, mas ela apresenta as informações de modo que parecem diretamente relevantes ao caso de Clara. Não entendo, diz Ricardo confuso. As meninas parecem melhores do que nunca. Esse é o problema mais sutil, responde Helena, adotando o tom de professora universitária que sabe funcionar com homens como Ricardo. Às vezes, os efeitos negativos dessas práticas
não se manifestam imediatamente. Podem aparecer como problemas de desenvolvimento cognitivo ou emocional meses depois. Helena pega um tablet e abre um vídeo. Permita-me mostrar algo que encontrei ontem à noite. O vídeo mostra um benzedeiro na Amazônia realizando um ritual de limpeza em uma criança. A criança parece entrar em um estado alterado de consciência. Vê como a criança fica completamente passiva? Os antropólogos que documentaram isso descobriram depois que essas crianças apresentavam sinais de dependência psicológica do benzedeiro. Não conseguiam se acalmar sem a presença daquela pessoa específica. Ricardo sente um alarme crescente. Está dizendo que as meninas podem ficar dependentes da Clara? É uma possibilidade que não podemos ignorar, diz Helena, fechando o tablet. Como psicóloga, meu dever é garantir que Luísa e Vitória desenvolvam mecanismos de autorregulação emocional saudáveis, não dependências de estímulos externos específicos. Nesse momento, risadas infantis ecoam do andar de cima. São as gêmeas brincando com Clara. Elas parecem felizes, comenta Ricardo. Sim, mas o que vai acontecer quando Clara não estiver aqui? Quando crescerem e precisarem aprender a lidar com o estresse sozinhas? E se toda essa calma for artificial? Helena vê que suas palavras estão surtindo efeito. Ricardo é um homem inteligente, mas não especialista em desenvolvimento infantil. Como qualquer pai preocupado, está disposto a considerar qualquer coisa que proteja suas filhas de danos futuros. O que sugere? Pergunta Ricardo. Monitoramento cuidadoso, avaliações regulares para garantir que o desenvolvimento das meninas esteja dentro dos parâmetros normais e, talvez, reduzir gradualmente a dependência dos métodos da Clara. Reduzir como? Helena esperava essa pergunta. Poderíamos implementar períodos programados em que Clara não interaja com as bebês, para avaliar se elas conseguem manter a calma sem a presença dela. Se estão realmente se curando, deveriam conseguir. É uma armadilha perfeita. Helena sabe que qualquer bebê ficaria inquieto se sua cuidadora principal fosse subitamente retirada, especialmente após meses de trauma. Quando Clara não estiver presente e as meninas voltarem a se agitar, ela poderá apontar isso como evidência de uma dependência problemática. Parece razoável, diz Ricardo, lentamente. Também acho que deveríamos documentar tudo, gravações em vídeo das interações da Clara com as bebês, para podermos analisá-las objetivamente. Não acha que isso é um pouco invasivo? Helena adota uma expressão de preocupação profissional. Ricardo, entendo seu desconforto, mas estamos falando do bem-estar a longo prazo de suas filhas. Se os métodos da Clara forem realmente benéficos, a documentação vai comprovar. Se houver algo problemático, precisamos identificar antes que cause danos. Enquanto conversam, Clara desce as escadas carregando Vitória, que adormeceu em seus braços. Ela parece diferente do dia anterior. Há algo em sua postura que sugere inquietação. Com licença, Sr. Ricardo, diz Clara suavemente. Posso falar com o senhor um momento? Claro, Clara. A doutora Helena e eu estávamos justamente falando sobre o progresso das meninas. Clara olha para Helena, que devolve um sorriso gentil, mas frio. Senhor, recebi uma ligação estranha esta manhã, diz Clara. Alguém do governo perguntando sobre minhas certificações para cuidado infantil. Helena finge surpresa. Do governo? Que tipo de certificações? Disseram que precisam verificar se tenho licenças oficiais para trabalhar com menores, mas nunca precisei desses papéis antes. Sempre cuidei de crianças no meu povoado sem problemas. Ricardo olha para Helena. Isso é normal, esse tipo de verificação? Bem, diz Helena com cuidado, com as novas regulamentações sobre proteção infantil, é possível que tenham endurecido os requisitos para pessoas que trabalham com bebês, especialmente em casos que envolvem métodos não convencionais. Clara sente que algo está errado. Métodos não convencionais? Clara, diz Helena,
com um tom condescendente, cantar em línguas tradicionais e usar técnicas de cura ancestral pode ser classificado como medicina alternativa. Trabalhar com menores usando medicina alternativa exige certificações especiais. Mas eu não pratico medicina, só canto as canções que minha avó me ensinou. Entendo sua perspectiva, responde Helena, mas as autoridades podem ver isso de forma diferente. Qualquer intervenção que altere o estado emocional ou físico de um menor pode ser considerada uma prática médica. Ricardo sente a tensão crescente entre as duas mulheres. Há algum problema legal real aqui, Helena? Provavelmente não, se Clara obtiver as certificações apropriadas. Mas, até lá, Helena deixa a frase inacabada intencionalmente. Até o quê? Pergunta Clara. Bem, tecnicamente, você poderia estar violando regulamentações sobre cuidado infantil sem licença. Se alguém quisesse causar problemas, a mensagem é clara. Clara poderia enfrentar problemas legais, e a pessoa mais provável para causar esses problemas está sentada à sua frente com um sorriso profissional. O que preciso fazer para obter essas certificações? Pergunta Clara. Helena consulta o telefone. Deixe-me fazer algumas ligações. Conheço pessoas na Secretaria de Saúde, mas o processo pode levar semanas, talvez meses. E, enquanto isso, diz Helena, talvez devêssemos ser mais cuidadosos, supervisão mais rigorosa, documentação de todos os métodos usados, esse tipo de coisa. Clara entende que está sendo colocada em uma posição defensiva. Cada palavra de Helena soa razoável na superfície, mas a mensagem implícita é clara. Clara agora está sob suspeita e precisa provar sua inocência. Entendo, diz Clara por fim. Farei o que for necessário para continuar cuidando das meninas. Perfeito, diz Helena, com satisfação mal disfarçada. Por que não começamos amanhã com algumas sessões de observação? Podemos avaliar objetivamente seus métodos e documentar tudo para as autoridades. Após Clara sair, Ricardo fica pensativo. Helena, acha que realmente pode haver um problema legal? É possível, Ricardo, mas o mais importante é garantir que estamos fazendo tudo corretamente. A última coisa que você quer é que os serviços sociais se envolvam por práticas não autorizadas de cuidado infantil. Helena sabe exatamente quais botões apertar. Ricardo é um empresário bem-sucedido, justamente por ser cauteloso com riscos legais. A menção aos serviços sociais é suficiente para deixá-lo nervoso. Você tem razão, diz Ricardo. Melhor prevenir do que lamentar. Helena sorri. Sua estratégia está funcionando perfeitamente. Ela plantou sementes de dúvida sobre Clara sem parecer abertamente hostil. Agora, só precisa esperar que essas sementes cresçam. O que ela não sabe é que Esperança ouviu toda a conversa do corredor e está começando a entender o jogo que Helena está jogando. Escalada do conflito. Segunda-feira, 7h30 da manhã. Clara entra na mansão com uma sensação estranha no peito. Durante o fim de semana, enquanto esteve em sua casa em Itapuã, não conseguiu tirar da cabeça a conversa de sábado. Algo nos olhos da doutora Helena lembrava as mulheres de seu povoado que praticam a inveja, sorriem com a boca, mas os olhos destilam veneno. Bom dia, minha filha, cumprimenta a Esperança na cozinha. Mas seu tom é mais sério que o usual. Precisamos conversar antes de você subir para ver as meninas. Clara senta-se à mesa de madeira enquanto Esperança lhe serve um café preto, cujo aroma familiar a acalma um pouco. Dona Esperança, aconteceu algo ruim no fim de semana? Não exatamente ruim, mas preocupante. Esperança baixa a voz e se aproxima. No sábado à tarde, depois que você foi embora, ouvi uma conversa entre o patrão e a doutora Helena. Eles estão planejando te vigiar de perto. Vigiar por quê? Essa mulher está colocando ideias estranhas na cabeça do Sr. Ricardo. Diz que seus métodos podem ser perigosos, que as meninas estão ficando dependentes de você.
Clara sente um frio no estômago. Mas as bebês estão melhores do que nunca. O senhor Ricardo não vê a diferença? Ele vê, mas ela é muito esperta. Não diz diretamente que você é ruim. Fala de estudos científicos, regulamentações do governo, riscos futuros. Soa muito profissional, e o senhor Ricardo acredita, está confuso, minha filha. Por um lado, ele vê que as filhas estão felizes, mas por outro, uma doutora com um diploma universitário está dizendo que algo pode estar errado. Nesse momento, Ricardo desce as escadas. Ele parece melhor do que há uma semana, mas Clara nota tensão em sua postura. Bom dia, Clara. Como passou o fim de semana? Bem, senhor Ricardo. Como estão as meninas? Pergunta Ricardo, servindo-se de café. Esse é exatamente o ponto, diz ele. No sábado à noite, elas ficaram um pouco inquietas, não como antes, mas notei a diferença sem a sua presença. Clara percebe a armadilha imediatamente. Senhor, os bebês sempre sentem falta de seus cuidadores principais quando eles se ausentam. É normal e saudável que formem vínculos de apego. Sim, mas a doutora Helena diz que pode ser indicativo de uma dependência problemática. Dependência problemática? Clara não consegue esconder sua incredulidade. Senhor, as meninas passaram de chorar 20 horas por dia para serem bebês normais e felizes. Como isso pode ser problemático? Ricardo parece desconfortável. Clara, ninguém questiona que você conseguiu resultados incríveis, mas a Helena tem experiência em desenvolvimento infantil. Ela diz que precisamos garantir que o progresso seja sustentável. E como ela propõe fazer isso? Bem, hoje ela virá observar suas interações com as meninas para documentar seus métodos e avaliar se estão dentro dos parâmetros normais de cuidado infantil. Clara entende que está sendo colocada à prova, mas não tem escolha a não ser concordar. Tudo bem, senhor. Não tenho nada a esconder. Quando Clara sobe ao quarto das gêmeas, Luísa e Vitória se iluminam ao vê-la. Luísa estende os bracinhos para ser pega, enquanto Vitória engatinha em sua direção, emitindo sons alegres. Olá, minhas pequenas, sussurra Clara, pegando Luísa no colo. Como passaram o fim de semana sem sua Clara? Ela começa a cantarolar, suavemente, quando ouve passos na escada. Helena chega pontualmente às 8h00, carregando uma câmera de vídeo profissional e uma pasta cheia de formulários. Bom dia, Clara. Espero que não se importe que eu grave nossas sessões. É um protocolo padrão para avaliações de cuidado infantil. Não me incomoda, responde Clara, embora a presença da câmera a deixe nervosa. Helena instala a câmera em um tripé, apontando-a diretamente para Clara e as bebês. Depois, senta-se em uma cadeira com sua pasta, adotando a postura de uma pesquisadora, observando um experimento. Por favor, siga sua rotina normal, diz Helena, ligando a câmera. Haja como se eu não estivesse aqui, mas é impossível agir naturalmente com uma câmera gravando cada movimento e Helena tomando notas constantemente. Clara tenta iniciar sua rotina habitual, mas as bebês sentem a tensão no ambiente. Vitória fica um pouco inquieta, como se percebesse que algo está diferente. Interessante, murmura Helena, escrevendo algo. A Vitória sempre fica inquieta no começo, não é? Normalmente elas ficam muito tranquilas comigo, responde Clara. Silêncio. A que você atribui a diferença hoje? Clara olha diretamente para Helena. Há uma estranha no quarto gravando-as. Helena sorri friamente. Bebês que desenvolveram vínculos de apego saudáveis não deveriam se alterar tanto com a presença de observadores. É outro possível sinal de dependência excessiva. Clara percebe que está em uma situação impossível. Tudo o que fizer será interpretado negativamente. Se as bebês estiverem calmas, ela dirá que é dependência. Se estiverem inquietas, dirá que é porque não conseguem lidar com observadores. Doutora Helena, diz Clara calmamente, posso perguntar algo? Claro.
Nos 3 meses em que tratou as meninas, conseguiu fazer com que parassem de chorar alguma vez? Helena se tensa. O tratamento psicológico infantil é um processo gradual e complexo. Não se trata de resultados imediatos, mas de desenvolvimento saudável a longo prazo. Entendo, mas em termos práticos, ajudou-as? Meu trabalho foca em aspectos que não são imediatamente visíveis: desenvolvimento cognitivo, padrões de sono, respostas emocionais apropriadas. E algum desses aspectos melhorou durante seu tratamento? Helena percebe que Clara a está colocando na defensiva. Clara, não estou aqui para que você avalie meu trabalho. Estou aqui para avaliar o seu. Tem razão, desculpe-me. Clara pega a Vitória, que se acalma imediatamente em seus braços. Só queria entender melhor sua perspectiva profissional. Na hora seguinte, Helena documenta meticulosamente cada interação. Quando Clara canta em uma língua ancestral, Helena anota uso de línguas não identificadas, possível indução de estados alterados de consciência. Quando as bebês se acalmam imediatamente ao ouvir a voz de Clara, ela escreve resposta condicionada excessiva, indicativa de dependência problemática. Ao fim da sessão, Helena revisa suas notas com expressão séria. Clara, tenho algumas preocupações preliminares que preciso discutir com Ricardo. Que tipo de preocupações? Prefiro falar primeiro com o pai, mas posso adiantar que vejo alguns padrões que podem ser problemáticos para o desenvolvimento independente das meninas. Após Helena sair, Clara fica no quarto com as gêmeas, que agora estão completamente tranquilas e brincando normalmente. Não se preocupem, pequenas, sussurra Clara. Clara não vai deixar ninguém machucá-las. Mas no escritório abaixo, Helena está plantando sementes mais profundas de dúvida na mente de Ricardo. As respostas das bebês a Clara são intensas demais, diz ela, mostrando o vídeo em seu laptop. Veja aqui. Quando ela entra no quarto, a reação é quase desesperada, como se não pudessem funcionar sem ela. Mas não é normal que bebês fiquem animados ao ver sua cuidadora? Até certo ponto, sim, mas isso excede os parâmetros normais. E há algo mais preocupante. Helena pausa o vídeo em um momento em que Clara está cantando e as bebês a observam com atenção total. Vê essa expressão nos rostos delas? É o que nós, psicólogos, chamamos de estado de transe leve. Não estão apenas ouvindo música, estão em um estado alterado de consciência. Ricardo estuda os rostos de suas filhas na tela. Para ele, parecem calmas e atentas, mas Helena fala com tanta autoridade que ele começa a duvidar de sua própria percepção. Isso é ruim? Potencialmente, sim. Bebês expostos regularmente a estados de transe podem desenvolver dificuldades para regular suas emoções sem esses estímulos específicos. Em termos simples, podem se tornar viciados na experiência. Viciados não a uma substância, mas a um estado mental específico. E se Clara não estiver disponível algum dia? Helena deixa a frase inacabada, permitindo que Ricardo imagine as implicações. O que recomenda? Redução gradual da exposição. Períodos programados em que Clara não interaja com as bebês, para avaliar se conseguem manter estabilidade emocional independente. E se não conseguirem, então teremos confirmação de que se desenvolveu uma dependência problemática que precisa ser corrigida antes que se torne permanente. É outra armadilha perfeita. Helena sabe que qualquer mudança na rotina estabelecida causará algum nível de estresse nas bebês que ela poderá interpretar como evidência de dependência patológica. Começamos amanhã, diz Ricardo por fim. Mas quero ser cuidadoso. Não quero traumatizar as meninas. Claro, seremos muito graduais. Talvez começar com 1 hora pela manhã, em que Clara fique afastada. Naquela noite, Clara recebe uma ligação inesperada em sua casa. É Esperança. Minha filha, tenha muito cuidado amanhã. Essa doutora convenceu o patrão a fazer testes com você.
Vão te separar das meninas por períodos para ver se elas ficam mal. Clara sente o coração acelerar. E se ficarem mal? Então ela vai dizer que é sua culpa por criar dependência. Clara fica em silêncio, processando a complexidade da situação. Está sendo manipulada para uma posição em que qualquer resultado será usado contra ela. Dona Esperança acha que o Sr. Ricardo realmente duvida de mim? Ele está confuso, minha filha. Essa mulher é muito inteligente. Sabe exatamente como falar para soar razoável enquanto planta veneno. Naquela noite, Clara não consegue dormir. Sabe que amanhã começará a parte mais difícil de sua prova. E, pela primeira vez, desde que chegou à mansão, não tem certeza se poderá proteger as bebês da mulher que supostamente está ajudando-as. Clara é demitida. Terça-feira, 8h da manhã. Clara chega à mansão com o estômago revirado. Passou a noite em claro, rezando aos santos de seu povoado e pedindo sabedoria à sua bisavó falecida. Sabe que hoje será testada da maneira mais cruel. Ela será separada das bebês para avaliar sua dependência. Minha filha, diz Esperança em voz baixa, enquanto toma um café. Tente manter a calma, não importa o que aconteça. Essa mulher está procurando qualquer desculpa para te atacar. Eu sei, Dona Esperança, mas estou mais preocupada com o que pode acontecer com as meninas. Às 8h30, Helena chega com um sorriso, que não chega aos olhos, e Ricardo a acompanha até o quarto das gêmeas. Clara já está lá, brincando tranquilamente com Luísa e Vitória, que estão em perfeito estado de espírito. Bom dia, Clara, diz Helena, instalando novamente sua câmera. Hoje vamos implementar a primeira fase do protocolo de avaliação de independência emocional. No que consiste exatamente? Pergunta Clara, embora já saiba a resposta. Você vai sair do quarto por 1 hora. Vou observar como as bebês reagem à sua ausência e documentar seus níveis de estresse. Clara olha para Ricardo. Senhor, tem certeza de que isso é necessário? As meninas estão perfeitamente bem. Clara, diz Ricardo, evitando seu olhar, é só por 1 hora. Se elas estão realmente saudáveis, vão lidar bem com isso. É a primeira vez que Ricardo fala com Clara em um tom frio e distante. Helena conseguiu criar dúvida suficiente em sua mente para que ele agora veja Clara como uma possível ameaça em vez de uma salvadora. Tudo bem, diz Clara, beijando suavemente a testa de cada gêmea. Volto logo, minhas pequenas. Clara sai do quarto, mas fica no corredor, onde pode ouvir tudo o que acontece. Inicialmente, as bebês os continuam brincando normalmente, mas após 15 minutos, quando percebem que Clara não retorna, Vitória começa a fazer sons de busca. Interessante, murmura Helena, falando para a câmera. A sujeito 2 mostra sinais iniciais de ansiedade por separação. Vitória não está chorando, apenas procurando com o olhar e emitindo sons suaves, um comportamento completamente normal para bebês de sua idade. Mas Helena documenta isso como evidência de dependência problemática. Após 30 minutos, Luísa também começa a ficar inquieta. Não chora desesperadamente como antes, mas claramente sente falta de Clara. Ambas as sujeitas agora mostram estresse por separação, diz Helena, para a gravação. Os níveis de agitação estão aumentando progressivamente. Aos 45 minutos, as bebês estão genuinamente incomodadas. Não é o choro traumático de antes, mas estão claramente desconfortáveis e buscando sua cuidadora principal. Já chega, diz Clara do corredor, não suportando mais. Não, interrompe Helena firmemente. Faltam 15 minutos. Precisamos documentar a progressão completa. Você está torturando-as desnecessariamente, protesta Clara. Estamos avaliando cientificamente sua capacidade de autorregulação emocional, responde Helena com frieza clínica. Quando a hora finalmente termina, Clara entra correndo no quarto. As gêmeas se acalmam imediatamente ao vê-la.
estendendo os bracinhos e emitindo sons de alívio. Viu isso? Diz Helena a Ricardo. A resposta é imediata e excessiva. Não é o comportamento normal de bebês emocionalmente independentes. Doutora Helena, diz Clara, com a voz trêmula de raiva contida. Qualquer bebê do mundo ficaria assim se a pessoa que mais conhece desaparecesse de repente. É psicologia infantil básica. Clara, por favor, não interrompa minha avaliação profissional, responde Helena condescendentemente. O que acabamos de documentar confirma minhas suspeitas sobre dependência patológica. Ricardo observa a interação com crescente desconforto. Por um lado, vê que suas filhas estão claramente melhores com Clara. Por outro, Helena fala com tanta autoridade acadêmica que ele se sente incapaz de questionar seu diagnóstico. O que isso significa exatamente? Pergunta Ricardo. Significa que Clara criou uma dependência artificial nas bebês em relação à sua presença específica. Isso vai interferir no desenvolvimento emocional saudável delas a longo prazo. E qual é a solução? Helena estava esperando essa pergunta. Desmame gradual. Precisamos quebrar a dependência antes que se torne permanente. Desmame. Reduzir progressivamente a exposição das bebês aos estímulos específicos que Clara utiliza. Sua presença, suas cantigas, seus métodos particulares de acalmar. Clara sente como se tivesse levado uma facada. Estão propondo me separar das meninas completamente. Não imediatamente, diz Helena, com falsa consideração, mas sim gradualmente para o bem delas. Para o bem de quem? Explode Clara. Das bebês que sofriam há meses até eu chegar ou para o bem do seu plano de controlar esta família? O silêncio que segue é tenso. Clara acaba de acusar abertamente Helena de ter motivações ocultas. Clara, diz Ricardo com voz de advertência, acho que você está passando dos limites. Passando dos limites? Clara se vira para ele. Senhor Ricardo, há 2 semanas suas filhas choravam 20 horas por dia. O senhor estava considerando interná-las em um hospital psiquiátrico. Agora são bebês normais e felizes. E eu estou passando dos limites por perguntar por que alguém quer mudar isso. Helena intervém com voz calma, mas firme. Clara, entendo que se sente atacada, mas meu único interesse é o bem-estar a longo prazo dessas bebês. Sua emotividade está nublando seu julgamento. Minha emotividade ou sua inveja? Inveja? Helena ri com desdém. De que exatamente eu estaria com ciúmes? Clara a encara diretamente nos olhos, do fato de que, em 1 semana, conseguiu o que você não conseguiu em 3 meses. A tensão no quarto é palpável. Ricardo parece completamente perdido entre 2 mulheres que claramente se veem como inimigas. Já chega, diz Ricardo por fim. Clara, preciso que se acalme. Senhor Ricardo, diz Clara, pegando Vitória no colo. Só peço que use o bom senso. Olhe para suas filhas. Elas parecem traumatizadas, parecem pouco saudáveis ou parecem exatamente como bebês normais deveriam parecer? Ricardo olha para as gêmeas. Elas estão perfeitamente tranquilas nos braços de Clara, sorrindo e emitindo sons alegres. É impossível negar que parecem bebês completamente saudáveis, mas Helena tem uma resposta para isso também. Ricardo, os efeitos negativos da dependência emocional patológica não se manifestam imediatamente. Aparecem como problemas de desenvolvimento mais adiante, dificuldades para formar relações saudáveis, ansiedade crônica, incapacidade de lidar com estresse de forma independente. E você pode prever isso, com certeza? Pergunta Clara. Baseada em décadas de pesquisa científica em desenvolvimento infantil. Sim, e eu baseada em gerações de sabedoria ancestral sobre cuidado de crianças. Não posso opinar. Tradição não é equivalente à ciência, responde Helena secamente. E ciência sem resultados é equivalente a quê? Helena fica vermelha de raiva, mas mantém a compostura profissional. Clara,
Acho que esta conversa demonstra que você não tem a preparação emocional necessária para trabalhar em um ambiente que requer objetividade clínica. Ambiente clínico? Clara olha ao redor do quarto, cheio de brinquedos e decorações infantis. Isso é um lar, não um laboratório. Exatamente meu ponto, diz Helena triunfante. Você está confundindo seu papel. Não é a mãe dessas bebês, é uma empregada temporária. As palavras cortam fundo. Clara sente lágrimas ardendo nos olhos, mas se recusa a chorar na frente de Helena. Tem razão, diz Clara por fim, colocando Vitória suavemente no berço. Não sou a mãe delas, mas fui a primeira pessoa em 4 meses que as ouviu de verdade. Clara, diz Ricardo, sua voz amolecendo um pouco. Não, senhor Ricardo. Entendo. Prefere confiar em títulos universitários do que em resultados reais. Clara se dirige à porta. Só lembre-se disso. Suas filhas estavam sofrendo quando cheguei. E vão sofrer de novo quando eu for embora. Ninguém está dizendo que você tem que ir, diz Ricardo rapidamente. Não? Clara se vira para Helena. Doutora, qual é sua recomendação profissional sobre minha continuidade neste trabalho? Helena sorri. Estava esperando esse momento. Dado o que observamos hoje e considerando a falta de cooperação com protocolos de avaliação padrão, recomendaria uma transição gradual para cuidadoras com treinamento formal em desenvolvimento infantil. Em outras palavras, me demitir. Em outras palavras, priorizar o bem-estar das bebês sobre conveniências a curto prazo. Clara se aproxima dos berços e beija suavemente cada gêmea. Adeus, minhas pequenas. Clara vai sentir muita saudade de vocês. Enquanto Clara recolhe suas poucas coisas, Esperança aparece na porta com lágrimas nos olhos. Minha filha, isso está errado. Muito errado. Eu sei, dona Esperança. Mas essa mulher tem mais poder que eu. O que você vai fazer? Clara olha pela última vez para o quarto onde as gêmeas estão brincando, alheias ao drama que se desenrola ao redor delas. Vou rezar para que Deus proteja essas bebês, porque algo me diz que vão precisar. Uma hora depois, Clara está no ônibus de volta para Itapuã, com o coração partido, mas a consciência tranquila. Fez tudo o que pôde para proteger as gêmeas, mas as forças contra ela eram poderosas demais. O que não sabe é que Helena já está ao telefone com uma agência de babás de elite procurando uma substituta que seja completamente maleável às suas instruções. Preciso de alguém que siga protocolos rigorosos sem questionar, diz Helena. Alguém que entenda que o tratamento psicológico requer disciplina, não sentimentalismo. Em sua clínica particular, Helena sorri com satisfação. Eliminou com sucesso a maior ameaça ao seu plano. Agora pode prosseguir com a próxima fase, posicionar-se como a única pessoa capaz de reparar o dano que Clara supostamente causou. Crise das bebês. Quarta-feira, 3h47 da madrugada. O grito desesperado que atravessa a mansão Ferreira é como um eco do passado que Ricardo esperava nunca ouvir de novo. Luísa e Vitória choram ininterruptamente há 6 horas. É o mesmo choro traumático de antes, como se os últimos 2 meses de paz nunca tivessem existido. Ricardo caminha pelo corredor principal de cueca e camiseta, o cabelo desgrenhado, os olhos injetados de sangue. Em menos de 24 horas sem Clara, suas filhas voltaram ao estado de angústia que quase o enlouqueceu antes. Senhor Ricardo, diz Esperança, aparecendo na escada com um roupão amassado, seus olhos estão vermelhos, não só de cansaço, mas de raiva contida. As meninas não param, a nova babá já não aguenta mais. A nova babá é Mônica Santos, uma mulher de 45 anos com credenciais impecáveis, recomendada por Helena. Cobra R$35 mil por semana e tem um currículo que inclui cuidar dos filhos de embaixadores e ministros. Chegou ontem à tarde, com 2 malas de técnicas especializadas e a confiança de quem nunca falhou com um bebê.
Agora está sentada no quarto das gêmeas, completamente derrotada, com Vitória no colo, que chora tão forte que já não sai voz. Senhor Ferreira, diz Mônica, quando Ricardo entra no quarto. Em 25 anos de experiência, nunca vi algo assim. É como se essas bebês estivessem possuídas. A palavra possuídas atinge Ricardo como um soco. É exatamente o que ele pensou antes de Clara chegar. Você tentou todas as técnicas que conhece? Todas? Técnicas de relaxamento europeias, métodos de acalmar americanos. Até tentei algumas técnicas que aprendi na Suíça. Nada funciona. É como se estivessem chorando por algo muito específico que eu não posso dar. Luísa está no berço, chorando com uma intensidade que faz tremer todo o corpinho. Seus cachinhos dourados estão encharcados de suor e o rostinho está inchado pelo esforço constante. Preciso ligar para Helena, diz Ricardo, pegando o grifo do telefone. Às 4h15 da manhã, Helena chega à mansão. Vem perfeitamente arrumada, apesar da hora, como se estivesse esperando essa ligação. Ricardo, sei que isso é difícil, mas é exatamente o que eu previ, diz, com voz compreensiva, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Previu isso? Claro. É síndrome de abstinência emocional. As bebês se acostumaram tanto aos estímulos específicos de Clara que agora não conseguem funcionar sem eles. Síndrome de abstinência? Helena tira seu gravador e começa a documentar. É como quando um viciado para de receber a substância da qual depende. O corpo e a mente entram em crise. Mas são bebês, Helena, não são viciadas. Ricardo, a dependência emocional funciona da mesma forma que a dependência química. Clara criou uma necessidade artificial no sistema nervoso das meninas. Mônica ouve essa explicação com crescente desconforto. Doutora, com respeito, mas nunca ouvi falar de síndrome de abstinência emocional em bebês. Helena a olha com condescendência. Mônica, né? É um conceito avançado em psicologia do desenvolvimento. Não se ensina em cursos básicos de cuidado infantil. A humilhação é clara. Mônica foi reduzida a curso básico por uma mulher que nunca passou uma noite inteira cuidando de bebês. E quanto tempo dura isso? Pergunta Ricardo, vendo suas filhas sofrerem. Depende de quão profunda seja a dependência que Clara criou. Podemos estar falando de dias, talvez semanas. Ricardo sente pânico crescente. Helena, não aguento semanas disso de novo. Eu sei, querido, diz Helena, colocando a mão em seu ombro com falsa intimidade. Mas é o preço para reverter o dano causado. Nesse momento, algo extraordinário acontece. Esperança entra no quarto carregando o chale que Clara esqueceu no dia anterior. Mal o cheiro familiar chega às gêmeas, o choro delas muda. Não para completamente, mas se torna menos desesperado. O que é isso? Pergunta Helena rapidamente. O chale de Clara, responde Esperança. Ela esqueceu ontem. Tire isso imediatamente, ordena Helena. Você está reforçando a dependência, mas está acalmando um pouco. Esperança, por favor, retire essa peça. Está sabotando o processo de recuperação. Quando Esperança retira o chale, as gêmeas imediatamente voltam ao choro desesperado. É evidência clara de que sentem falta especificamente de Clara, mas Helena interpreta como confirmação de sua teoria. Vê, é dependência patológica. Elas precisam ser desintoxicadas gradualmente de todos os estímulos associados a Clara. Desintoxicadas? Mônica não aguenta mais ficar calada. Doutora, essas bebês não estão doentes. Estão chorando por alguém que conhecem e amam. Mônica, entendo sua perspectiva, mas você não tem a formação para distinguir entre apego saudável e dependência patológica. Tenho 25 anos cuidando de crianças. Sei reconhecer quando um bebê sente falta de sua cuidadora versus quando está realmente traumatizado. Helena se tensa. Não esperava a resistência da babá que ela mesma recomendou. Está
questionando meu diagnóstico profissional? Estou questionando se é normal duas bebês que estavam perfeitamente bem há 24 horas agora estarem em crise total. A troca é interrompida por um grito particularmente agudo de vitória. A bebê chorou tanto que agora tem pequenas manchas vermelhas ao redor dos olhos pela pressão. Isso não pode continuar, diz Ricardo com a voz quebrada. Elas vão se machucar. Ricardo, diz Helena com urgência calculada. Sei que é difícil, mas se cedermos agora e chamarmos Clara de volta, vamos reforçar a dependência. E será ainda mais difícil quebrá-la depois. E se não cedermos? Eventualmente, o sistema nervoso delas se adaptará a funcionar sem os estímulos artificiais que Clara criou. Eventualmente, quando? Helena não tem uma resposta real, porque toda a sua teoria é fabricada. Cada caso é diferente. É então que Mônica toma uma decisão que mudará tudo. Senhor Ferreira, com todo respeito, acho que deviam chamar Clara de volta. Desculpe. Helena se vira para ela com fúria mal disfarçada. Na minha experiência profissional, quando um bebê está assim, traumatizado, precisa de estabilidade e carinho, não de desintoxicação. Mônica, obviamente você não entende a complexidade. Entendi que essas bebês estavam felizes com Clara e agora estão sofrendo sem ela. Não preciso de um título universitário para ver isso. Helena percebe que está perdendo o controle da situação. Ricardo, preciso falar com você em particular. Eles saem para o corredor, deixando Mônica com as gêmeas que continuam chorando. Ricardo, essa mulher está sabotando o tratamento, diz Helena urgentemente. Está emocionalmente comprometida e não consegue ver objetivamente. Helena, minhas filhas estão sofrendo porque estão passando por um processo necessário de recuperação. Se interrompermos agora, todo o progresso se perde. Que progresso? Está pior que nunca. O progresso de libertá-las de uma dependência artificial que teria causado problemas por toda a vida delas. Ricardo passa as mãos pelo rosto. Está exausto, confuso e desesperado. E se eu chamar Clara só por uma noite, para que se acalmem e depois implementamos seu plano gradualmente, não diz Helena com firmeza. Isso seria como dar heroína a um viciado em reabilitação, reforçaria a dependência e tornaria o processo mais doloroso. É uma analogia completamente inapropriada, mas projetada para assustar Ricardo. Helena, são minhas filhas, não viciadas. Ricardo, confie na minha experiência profissional. Sei que é difícil, mas é para o bem delas a longo prazo. Enquanto isso, no quarto, Mônica pegou Luísa no colo e está tentando acalmá-la com técnicas tradicionais. Nada funciona. A bebê chora, como se estivesse pedindo ajuda para algo que só uma pessoa específica pode dar. Pequena sussurra. Mônica, você sente falta da sua Clara, né? Como se tivesse entendido, Luísa abre os olhos e a olha diretamente, e por um momento seu choro se transforma em um gemido suave, como se estivesse tentando comunicar algo. Esperança. Chama Mônica em voz baixa. Sim, você tem o número da Clara? Esperança se aproxima com cuidado. Por quê? Porque essas bebês não estão doentes. Estão pedindo ajuda. A doutora disse que não devemos. A doutora está errada, diz Mônica com convicção. E se o senhor Ricardo não vai chamar Clara, talvez outra pessoa deva fazer isso. É uma decisão arriscada que poderia custar seu emprego. Mas Mônica viu sofrimento infantil suficiente para saber quando um bebê precisa de ajuda real versus quando está sendo submetido a um experimento. Tem certeza? Pergunta Esperança. Mônica olha para Vitória, que chora com tal desespero que é impossível acreditar que isso seja parte de um processo de cura completamente seguro. Nesse momento, nem Helena nem Ricardo sabem que as duas mulheres que realmente entendem de cuidado infantil estão prestes a tomar o assunto em suas próprias mãos. A noite está longe de acabar e as gêmeas continuam chorando, como se sua vida dependesse de alguém ouvir
sua verdadeira mensagem. Precisam de Clara, investigação e descoberta. Quinta-feira, 6h45 da manhã. Clara está tomando café com pão requentado em sua pequena casa em Itapuã, quando recebe uma ligação que mudará tudo. É um número desconhecido, mas a voz do outro lado a faz se levantar imediatamente da mesa. Clara, fala Mônica Santos. Sou a babá que está cuidando das gêmeas na mansão Ferreira. Como estão as meninas? Pergunta Clara, sentindo o coração acelerar. Mal, muito mal. Fazem 2 dias chorando sem parar. É como se tivessem voltado ao estado de antes, mas pior. Clara se senta pesadamente em sua cadeira de plástico e o senhor Ricardo está desesperado, mas a doutora Helena o tem convencido de que isso é normal. Diz que é síndrome de abstinência emocional e que as bebês precisam se desintoxicar de você. Síndrome do quê? Exatamente minha reação, Clara. Tenho 25 anos de experiência cuidando de crianças. Isso não é síndrome de abstinência. Essas bebês estão sofrendo por uma separação traumática. Clara sente uma mistura de validação e angústia. Por que me liga? Não podem te demitir? Podem, mas minha consciência não me deixa ficar calada. Esperança me deu seu número. Diz que você é a única que pode ajudar realmente as meninas. E o senhor Ricardo, esse é o problema. A doutora Helena o tem completamente manipulado. Fala de estudos científicos, de dependência patológica, de danos a longo prazo. Ele quer acreditar que está fazendo o certo. Clara caminha até a janela de sua pequena cozinha, vendo a praia de Itapuã, que a acalma quando está angustiada. Mônica, você acha que essa doutora tem algum motivo oculto? Completamente. Trabalhei em muitas casas de gente rica. Sei reconhecer quando uma mulher está atrás de um homem, e Helena Castro definitivamente está atrás de Ricardo Ferreira. Então, tudo isso é por ciúmes. É minha teoria. Você chegou e em uma semana conseguiu o que ela não conseguiu em 3 meses. Isso a fez parecer incompetente diante do homem que quer conquistar. Clara absorve essa informação. O que posso fazer? Me proibiram de voltar. Precisamos de evidência de que ela está mentindo sobre suas teorias, algo que prove que não existe tal síndrome de abstinência emocional em bebês. Como conseguimos isso? Esperança tem uma ideia. Pode vir a Copacabana hoje à tarde? Não à mansão, mas nos encontrar no café em frente ao shopping. Clara olha seu reflexo na janela. Parece cansada, derrotada, mas em seus olhos há uma determinação que reconhece de sua bisavó. Estarei lá. A que horas? Às 3. E Clara, obrigada por atender. Sei que isso deve te doer muito. Dói. Mas dói mais saber que as meninas estão sofrendo. Depois de desligar, Clara se dirige ao altar que tem em sua sala, onde mantém fotos de seus antepassados e uma vela sempre acesa. Se ajoelha diante da imagem de sua bisavó, Vovó Conceição. Preciso da sua sabedoria. Tenho uma mulher má, machucando 2 bebês inocentes e não sei como pará-la. Como sempre, quando se conecta com suas raízes, Clara sente uma clareza que não vem de sua mente racional, mas de algo mais profundo. Às 3h15 da tarde, Clara chega ao café em Copacabana. Esperança e Mônica já estão sentadas em uma mesa no fundo, com expressões conspiratórias. Minha filha diz, Esperança abraçando-a. Você parece magra, tem comido? Não tenho muita fome ultimamente, admite Clara. Como estão as meninas? Terríveis, responde Mônica sem rodeios. Ontem à noite, Vitória chorou tanto que vomitou. Luísa tem pequenas hemorragias nos olhos pela pressão do choro constante. Clara sente náuseas. E Helena, o que diz? Que é parte do processo de recuperação. Que temos que ser fortes e não ceder à manipulação emocional das bebês. Manipulação emocional. Clara não acredita no que ouve de bebês de 4 meses. Essa mulher está louca, diz Esperança, baixando a voz, mas louca e perigosa. Tem o patrão completamente convencido. Mônica tira o telefone. Clara,
Gravei algumas coisas que Helena disse, sem que ela percebesse. Coloca para tocar um áudio, onde se ouve a voz de Helena. Ricardo, entendo que é difícil ouvir as bebês chorarem, mas lembre que os viciados em reabilitação também sofrem. É temporário e necessário para o bem-estar delas a longo prazo. Comparou as bebês com viciados? Clara está indignada constantemente. Responde Mônica. Também gravei isso. No segundo áudio, Helena diz: se cedermos agora e chamarmos Clara de volta, estaremos reforçando a dependência patológica. Seria como dar heroína a um viciado. Clara fica em silêncio, processando a magnitude da manipulação. Tem mais, diz Esperança. Ontem ouvi uma conversa telefônica muito interessante. Que tipo de conversa? Helena falando com alguém sobre acelerar o cronograma, porque a resistência está sendo maior do que o esperado. Cronograma para quê? Não disse claramente, mas mencionou algo sobre consolidar a dependência emocional do pai. Mônica e Clara trocam olhares. Dependência emocional do pai. Exato. Como se ela fosse a que está criando dependência, mas em Ricardo, não nas bebês. Clara começa a entender a complexidade do plano de Helena. Está usando o sofrimento das meninas para que Ricardo dependa emocionalmente dela como salvadora. Mas primeiro tinha que te eliminar. Adiciona Mônica, porque seu sucesso a fazia parecer incompetente. E agora? As meninas vão sofrer até Ricardo se casar com ela? Esperança se inclina para frente. Por isso, precisamos de um plano. E eu tenho uma ideia. Qual? Meu sobrinho trabalha na Faculdade de Psicologia da UFRJ, especializado em desenvolvimento infantil. Contei sobre o caso e ele quer falar com você. Para quê? Para confirmar que não existe tal coisa como síndrome de abstinência emocional em bebês de 4 meses e para nos dar evidência científica real que possamos usar contra Helena. Clara sente uma faísca de esperança. Quando podemos vê-lo? Hoje à noite às 7 no campus. E se nos ajudar? O que fazemos com essa informação? Mônica sorri pela primeira vez desde que começou essa crise. Confrontamos Helena com evidência real e damos a Ricardo uma segunda opinião profissional que não esteja motivada por interesses românticos. Acha que vai funcionar? Tem que funcionar, diz Esperança, porque senão essas pobres bebês vão continuar sofrendo. E o patrão vai acabar casado com uma mulher que torturou as próprias filhas para conseguir isso. Naquela tarde, Clara viaja de metrô para o campus com uma pasta cheia de notas sobre tudo o que observou nas gêmeas. Documentou seus padrões de sono, suas reações a diferentes estímulos e, especialmente, a forma específica como respondiam às suas cantigas ancestrais. O Dr. Javier Mendes, sobrinho de Esperança, resulta ser um homem de uns 40 anos, com uma barba cuidada e óculos de armação grossa. Seu escritório está cheio de livros sobre desenvolvimento infantil e tem brinquedos educativos espalhados por toda a parte. Clara, depois de ouvir toda a história, o que você descreve não tem nenhuma base científica válida. O síndrome de abstinência emocional não existe, não em bebês de 4 meses. Nessa idade, as crianças formam vínculos de apego com seus cuidadores principais. É completamente normal e saudável. Na verdade, a capacidade de formar esses vínculos é indicativa de desenvolvimento emocional normal. Clara toma notas enquanto ele fala. Separar abruptamente um bebê de seu cuidador principal pode causar estresse e ansiedade, mas isso não é síndrome de abstinência, é trauma por separação. E o que um pai deveria fazer nessa situação? Reintroduzir gradualmente o cuidador, não eliminar completamente o contato. O que vocês descrevem é psicologicamente danoso para as bebês. O Dr. Mendes redige uma carta profissional explicando esses conceitos com referências a estudos atuais sobre desenvolvimento infantil. Clara, se posso adicionar algo pessoal, o que descreve sobre sua capacidade de conectar com as bebês soa como um dom genuíno. Em muitas culturas,
Reconhecemos que certas pessoas têm habilidades especiais para o cuidado infantil. Não é superstição, como diz Helena. De jeito nenhum. A ciência moderna está descobrindo que os bebês respondem a sutilezas emocionais e energéticas que não entendemos completamente. Sua capacidade de acalmá-las não é patológica, é extraordinária. Clara sai da universidade com evidência científica sólida e um plano. Agora tem as ferramentas para enfrentar Helena em seu próprio terreno, com ciência real versus pseudociência manipulativa. O que não sabe é que Helena já está executando a fase final de seu plano. Naquela mesma noite, enquanto as gêmeas choram inconsolavelmente, está sugerindo a Ricardo que talvez precisem considerar institucionalização temporária para proteger seu desenvolvimento neurológico. A batalha final está prestes a começar. Confronto final. Sexta-feira, 1h20 da manhã. Ricardo Ferreira está sentado em seu escritório com uma xícara de café que esfriou sem que ele percebesse. Diante dele tem 3 opções que Helena apresentou na noite anterior, cada uma mais desesperante que a outra. Institucionalização temporária das gêmeas, medicação psicotrópica infantil ou o que ela chamou de terapia de choque de separação total. Faz 4 dias sem dormir mais de 2 horas seguidas. Luísa e Vitória choram quase sem parar, parando só por exaustão extrema antes de reiniciar o ciclo. Mônica renunciou ontem à noite, dizendo que não podia ser cúmplice de tortura infantil, deixando-o sozinho com Esperança e Helena. Senhor Ricardo, diz Esperança, entrando no escritório sem bater. O que nunca faz. Precisa vir ver algo urgente. Esperança, não tenho tempo para... Senhor, precisa vir agora. Tem alguém aqui com informações importantes sobre as meninas. Ricardo levanta os olhos. Esperança tem uma expressão determinada que ele nunca viu antes, como se tivesse tomado uma decisão irrevogável. Quando chegam ao hall principal, Ricardo fica paralisado. Clara está lá, parada junto à entrada, mas não vem sozinha. A acompanha um homem de terno formal com uma maleta, e ambos têm uma presença que sugere que isso não é uma visita social. Clara, o que você está fazendo aqui? Te disse que... Senhor Ricardo, interrompe Clara com uma voz mais firme do que ele já ouviu antes. Apresento o Dr. Javier Mendes, da Faculdade de Psicologia da UFRJ, especialista em desenvolvimento infantil. Ele quer falar com o senhor sobre o diagnóstico que deram às suas filhas. O Dr. Mendes adianta-se e estende a mão. Senhor Ferreira, vim porque tenho sérias preocupações sobre o tratamento que suas bebês estão recebendo. Ricardo olha para a escada. Doutor, aprecio sua preocupação, mas já tenho uma psicóloga tratando o caso. Sim, e exatamente disso quero falar. Podemos nos sentar um momento? Nesse instante, Helena aparece na escada. Ao ver Clara e o doutor desconhecido, sua expressão endurece imediatamente. Ricardo, o que está acontecendo aqui? Helena, apresento o Dr. Mendes. Aparentemente, ele tem algumas observações sobre o caso das meninas. Helena desce as escadas com a confiança de quem está acostumada a dominar qualquer situação acadêmica. Dr. Mendes, sou a doutora Helena Castro, psicóloga clínica responsável por este caso. Não entendo por que seria necessária uma segunda opinião sem minha autorização profissional. Doutora Castro, responde o Dr. Mendes com cortesia formal. Vim porque fui consultado sobre um diagnóstico que não reconheço na literatura científica atual. Síndrome de abstinência emocional em bebês de 4 meses. O silêncio que segue é tenso. Helena percebe imediatamente que está sendo desafiada em seu próprio terreno. Doutor, entendo que algumas terminologias avançadas possam não ser familiares para todos os profissionais. Doutora Castro, publiquei extensivamente sobre desenvolvimento infantil, revisei a literatura internacional mais recente. Não existe tal síndrome em bebês dessa idade.
Ricardo olha entre os dois profissionais como espectador de uma partida de tênis intelectual. Doutor Mendes, diz Helena, com um sorriso condescendente. Poderia ver suas credenciais, por favor? O doutor tira uma pasta de sua maleta. Claro, aqui estão minhas publicações dos últimos 5 anos, todas em revistas revisadas por pares sobre psicologia do desenvolvimento. Helena folheia os documentos, sua confiança começando a vacilar. São credenciais impressionantes de uma universidade prestigiada. E o senhor examinou pessoalmente as bebês? Pergunta Helena, tentando recuperar terreno. Não, mas revisei cuidadosamente os relatórios que Clara me forneceu e consultei colegas especializados em trauma infantil. Clara forneceu relatórios? Helena se vira para Ricardo com indignação. Uma empregada doméstica sem treinamento está discutindo casos médicos com profissionais externos. Clara tem o direito de buscar assessoria quando acredita que uma injustiça está sendo cometida. Responde o Dr. Mendes calmamente. Injustiça? Doutor, o senhor está sendo manipulado por uma mulher que criou dependência patológica em 2 bebês e agora não quer assumir a responsabilidade? Doutora Castro, poderia me mostrar os estudos específicos em que baseia esse diagnóstico? Helena se tensa. Doutor, tenho 15 anos de experiência clínica. Não estou perguntando sobre sua experiência. Estou perguntando sobre as referências científicas específicas para o síndrome de abstinência emocional em bebês de 4 meses. Os estudos são de múltiplas fontes que compilei ao longo de anos de prática. Poderia citar alguma? Helena percebe que está sendo encurralada academicamente. Não pode citar estudos que não existem. Doutor Mendes, não vou permitir que minha competência profissional seja questionada com base em relatórios de segunda mão de uma empregada doméstica. Não estou questionando sua competência geral, estou questionando um diagnóstico específico que não tem base científica. Nesse momento, o choro das gêmeas começa novamente do andar de cima. É o mesmo grito desesperado que tem atormentado a casa por dias. Clara se tensa imediatamente. Senhor Ricardo, posso subir com elas? Não, diz Helena firmemente. Qualquer contato reforçará a dependência. Doutora Castro, diz o Dr. Mendes, me permitiria observar a interação entre Clara e as bebês para fins de avaliação? Absolutamente não. Seria contraproducente ao tratamento. Que tratamento? Explode Clara finalmente. 4 dias de tortura constante. Isso é tratamento? Clara, controle sua emotividade, diz Helena condescendentemente. Emotividade? Essas bebês estão sofrendo desnecessariamente. Ricardo parece completamente perdido entre as vozes conflitantes. Chega, todos vocês. Helena, Dr. Mendes, me expliquem em termos simples o que devo fazer com minhas filhas. O Dr. Mendes fala primeiro. Senhor Ferreira, na minha opinião profissional, suas bebês estão sofrendo trauma por separação de sua cuidadora principal. A solução é reintroduzir Clara gradualmente, não eliminar completamente o contato. Isso é completamente irresponsável, replica Helena. Reforçará a dependência patológica. Doutora, ainda estou esperando que cite um único estudo que sustente a existência dessa condição em bebês de 4 meses. Helena percebe que está perdendo a batalha acadêmica, muda de tática. Ricardo, você vai confiar em um estranho que acabou de chegar ou na profissional que tem cuidado da sua família por meses? É um movimento desesperado, apelar à relação pessoal, em vez de evidência científica. Helena, diz Ricardo lentamente, sei que você tem ajudado, mas minhas filhas estão sofrendo há dias. Se há uma chance de que você esteja errada... Não estou errada, diz Helena, com uma nota de pânico na voz. Ricardo, se permitir que Clara volte, vai se arrepender dessa decisão pelo resto da vida de suas filhas. E se eu não permitir que ela volte e elas continuarem sofrendo, então consideramos opções mais drásticas. Que opções? Internação,
medicação psicotrópica, separação temporária, até que o sistema nervoso delas se reinicie. Ricardo fica pálido. Separação temporária. Como último recurso, colocar as bebês em cuidado institucional especializado até que superem a dependência. O silêncio no hall é absoluto. Ricardo percebe que Helena está sugerindo separá-lo de suas filhas. Doutora Castro, diz o Dr. Mendes com frieza profissional, a senhora está recomendando internação para bebês que estavam perfeitamente bem há uma semana. Estou considerando todas as opções para o bem-estar delas a longo prazo, incluindo separar as bebês do pai, se necessário, para quebrar padrões de dependência tóxica. Ricardo finalmente vê a situação com clareza. Helena está disposta a destruir sua família para provar que estava certa. Clara, diz Ricardo, a voz trêmula, mas firme, suba com as meninas. Ricardo, não, diz Helena desesperadamente. Você está cometendo um erro terrível. O erro terrível, diz Ricardo, olhando-a diretamente, foi ouvir você em primeiro lugar. Clara corre para a escada. Quando chega ao quarto das gêmeas, Luísa e Vitória estão em seus berços chorando com um desespero que parte a alma. Mas no momento em que vem Clara, o choro delas muda imediatamente para sons de alívio e reconhecimento. Olá, minhas pequenas, sussurra Clara, pegando Luísa no colo. Clara está aqui, tudo vai ficar bem. Em 5 minutos, as gêmeas estão completamente tranquilas. Em 10 minutos, estão sorrindo. Em 15 minutos, estão dormindo pacificamente pela primeira vez em dias. Do andar de baixo, o silêncio na casa é ensurdecedor, após dias de choro constante. Helena está parada no hall, vendo todo o seu plano, cuidadosamente construído, desmoronar. Ricardo diz finalmente: isso não acabou. Vou relatar essa situação às autoridades apropriadas. Doutora Castro, diz o Dr. Mendes, sugiro que reconsidere essa ameaça. Tenho documentação completa deste caso que inclui seus métodos questionáveis. Helena percebe que perdeu. Seu plano foi exposto, sua competência profissional questionada e sua última carta de intimidação legal foi neutralizada. Isso é um erro que vocês vão lamentar, diz, pegando sua maleta e se dirigindo à porta. A única coisa que lamento, diz Ricardo, é ter demorado tanto para perceber o que realmente estava acontecendo. Helena sai da mansão, mas todos sabem que, embora a batalha imediata tenha terminado, as consequências desse confronto estão apenas começando. Resolução e novo começo. 3 meses depois, o jardim da mansão Ferreira está decorado com balões de cores pastel e uma mesa cheia de bolinhos. É o primeiro aniversário de Luísa e Vitória e, pela primeira vez em um ano, é uma celebração genuína, não uma reunião de crise. Clara está sentada em um pano estendido no gramado, observando as gêmeas engatinharem e explorarem com a curiosidade natural de bebês de 12 meses. Luísa tenta ficar de pé, segurando-se em uma cadeirinha, enquanto Vitória persegue uma borboleta que pousa perto das flores. Olha só, diz Ricardo, sentando-se ao lado de Clara com 2 copos de água fresca. Parece que foi uma eternidade quando pensei que precisava de um milagre para salvar minhas filhas. O milagre, responde Clara, era acreditar nelas desde o começo. Os últimos 3 meses trouxeram mudanças profundas à família Ferreira. Após o confronto com Helena, Ricardo não só reintegrou Clara como cuidadora principal, mas lhe ofereceu algo que ela nunca esperava: adotá-la oficialmente como parte da família. Clara, disse ele uma semana após o confronto, quero te oferecer mais do que um emprego. Quero te oferecer um lar. O processo não foi imediato. Clara precisou de tempo para processar o trauma de ter sido separada das bebês e Ricardo precisou de tempo para entender como foi manipulado tão facilmente. Senhor Ricardo, diz Clara agora,
vendo Luísa dar seus primeiros passos valentes. Alguma vez se arrepende de ter confiado na doutora Helena? Ricardo considera a pergunta enquanto observa suas filhas. Arrependo-me de ter duvidado do meu instinto paternal. Sabia que elas estavam melhores com você, mas permiti que alguém me convencesse a ignorar a evidência dos meus próprios olhos. Não foi sua culpa. Ela era muito convincente. Sim, mas você também era convincente. A diferença é que você mostrou resultados reais, enquanto ela só oferecia teorias complicadas. Helena tentou cumprir sua ameaça de denunciar a situação às autoridades, mas sua credibilidade desmoronou quando o Dr. Mendes apresentou um relatório detalhado, questionando seus métodos. Uma investigação da Secretaria de Saúde concluiu que Helena aplicou tratamentos experimentais sem base científica sólida, e sua licença profissional foi temporariamente suspensa. Sabe alguma coisa dela? Pergunta Clara. Mudou-se para Recife. Aparentemente, está trabalhando em consultório particular com adultos agora, não com crianças. Clara sente uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque Helena não pode mais machucar outras famílias, como quase destruiu esta. Tristeza porque uma mulher com educação e privilégios escolheu usar seu poder para manipular em vez de curar. Tia Clara, diz uma vozinha pequena. Clara se vira e vê Vitória parada ao seu lado, segurando uma flor que arrancou do jardim. É a primeira vez que a bebê diz algo parecido com seu nome, claramente. Trouxe uma flor para mim, pequena? Pergunta Clara, pegando Vitória no colo. Luísa, não querendo ficar para trás, engatinha rapidamente até elas e estende os bracinhos para ser pega também. Papai, diz Luísa, olhando para Ricardo. É um momento perfeito de uma família normal. Um pai, uma cuidadora que se tornou muito mais importante e duas bebês saudáveis que aprenderam a confiar no mundo novamente. Clara, diz Ricardo, há algo que conversamos antes, mas quero tornar oficial hoje. Clara o olha curiosa, enquanto ele tira um envelope do bolso da camisa. O que é isso? Documentos legais. Quero te adotar oficialmente como tutora legal das meninas. Não apenas empregada, não apenas cuidadora, família de verdade. Clara sente lágrimas enchendo seus olhos. Senhor Ricardo, eu não... Você as salvou quando eu não consegui. As entendeu quando nenhum médico conseguiu e, mais importante, as ama como se fossem suas. É que elas parecem minhas, admite Clara. Então, torne isso oficial. Aceite ser a segunda mãe delas. Clara olha para as gêmeas em seus braços. Luísa brinca com uma mecha de seu cabelo, enquanto Vitória adormeceu contra seu peito. E o senhor se sente confortável com isso? Ricardo sorri. Clara, nesses meses vi algo que não sabia que era possível. Você transformou não só as meninas, mas toda esta casa. Trouxe paz, amor genuíno e uma sabedoria que eu não tinha. Não sou educada como o senhor. Não tenho diploma universitário. Você tem algo melhor. Tem um coração verdadeiro. E provou que o amor funciona melhor que qualquer teoria acadêmica. Clara aceita os papéis com mãos trêmulas. Isso significa que as meninas vão crescer, conhecendo suas raízes afro-baianas. Também quero que cresçam conhecendo todas as partes de sua herança, a empresarial do meu lado e a ancestral do seu, e vai deixar eu ensinar as cantigas da minha bisavó. Insisto que ensine. Essas cantigas as salvaram uma vez. Talvez as salvem outras vezes no futuro. Naquela tarde, enquanto as gêmeas tiram sua soneca após a festa de aniversário, Clara e Ricardo sentam-se na varanda, vendo o pôr do sol sobre o Rio de Janeiro. Clara, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Sente falta da sua vida anterior, da sua independência? Clara considera a pergunta cuidadosamente. Sinto falta de algumas coisas. Minha casa em Itapuã, a tranquilidade da praia, a simplicidade da minha rotina anterior. Se arrepende de ter vindo para cá? Jamais. Essas meninas precisavam de mim e eu precisava delas.
Você também precisava delas. Clara sorri. Senhor Ricardo, perdi um bebê há 2 anos. Pensei que nunca poderia ser mãe. Luísa e Vitória me deram a chance de amar 2 meninas como se fossem minhas. E agora sei que não importa como os filhos chegam à sua vida. O que importa é o amor que você dá a eles depois que chegam. Naquela noite, enquanto Clara canta para as gêmeas a mesma cantiga ancestral que as acalmou pela primeira vez há meses, Ricardo fica na porta escutando. Não há mais nada de misterioso ou exótico na melodia. É simplesmente o som do amor maternal em sua forma mais pura. Um ano depois, em uma cerimônia simples no jardim da casa, Clara oficialmente muda seu sobrenome para Ferreira Mendes. As gêmeas, agora com 2 anos, correm pelo jardim, falando uma mistura de português e algumas palavras em iorubá que Clara lhes ensinou. Mamãe Clara, diz Luísa, trazendo uma flor para Clara, em seu vestido branco simples. Mamá Clara, repete Vitória, abraçando as pernas de Clara. Para elas, nunca houve confusão sobre quem era sua mãe. Desde que Clara voltou após a crise com Helena, as gêmeas a chamam de mamãe naturalmente. Ricardo, agora com 35 anos, parece mais jovem do que quando Clara o conheceu. O estresse constante foi substituído pela paz de uma família que funciona em harmonia. Sabe qual é a coisa mais irônica de toda essa história? Diz ele a Clara, durante a pequena recepção. O quê? Helena tinha razão sobre uma coisa. As meninas desenvolveram uma dependência. Clara se tensa. Como assim? Desenvolveram dependência do amor verdadeiro. E isso não é patologia, é saúde. Clara sorri, segurando Vitória, que adormeceu em seus braços após um dia cheio de celebração. E o senhor Ricardo, também desenvolveu uma dependência? Totalmente. Dependência de ter uma família de verdade, da paz no meu lar, de saber que minhas filhas estão sendo criadas por alguém que as ama genuinamente. E isso não te preocupa? Ricardo, olha para suas filhas, para Clara e para a vida que construíram juntos nos últimos 2 anos. De forma alguma, algumas dependências valem a pena. Enquanto o sol se põe sobre o Rio de Janeiro, a família Ferreira Mendes se reúne no jardim para o jantar. As gêmeas, agora meninas confiantes e felizes, falam de seus jogos do dia, em uma mistura de idiomas que reflete sua herança multicultural. Clara ensinou a Ricardo algumas das tradições afro-baianas, enquanto ele a ensinou sobre o mundo dos negócios. Juntos, criaram uma família que honra tanto a sabedoria ancestral quanto a vida moderna. Mamãe Clara, diz Luísa durante o jantar, canta a música da vovó bisavó. Clara começa a entoar a melodia que uma vez acalmou 2 bebês desesperadas e agora embala 2 meninas felizes para o sono todas as noites. Ricardo escuta e percebe que essa canção se tornou o hino não oficial de sua família, não por ter poderes místicos, mas por representar algo mais poderoso, a transmissão do amor de geração em geração. Quando as meninas adormecem naquela noite, Clara e Ricardo ficam um momento no quarto, observando Luísa e Vitória dormirem profundamente. Sabe o que Esperança me disse hoje? Pergunta Ricardo. O quê? Que ela nunca acreditou em coincidências. Disse que você chegou às nossas vidas exatamente quando precisava chegar. Clara ajeita os cobertores das gêmeas. Talvez ela tenha razão. Talvez tudo aconteça por uma razão, até mesmo o que aconteceu com Helena. Clara considera isso, até isso. Sem Helena, o senhor nunca teria valorado completamente o que tínhamos, e eu nunca teria lutado tão duro para proteger algo que amo. Então, sem ressentimentos? Ressentimentos não. Gratidão. Gratidão por Helena? Gratidão pela vida, por nos dar a oportunidade de escolher o amor em vez do medo, a verdade em vez da manipulação, a família verdadeira em vez das aparências. Enquanto saem do quarto das meninas, Clara sussurra uma última vez a oração que aprendeu com sua bisavó. Que cresçam fortes,
que cresçam sábias, que cresçam cercadas de amor verdadeiro. Na mansão Ferreira Mendes, as gêmeas do milionário viúvo não choram mais sem parar. Em vez disso, enchem a casa com risadas, palavras em 2 idiomas e a música de uma família que encontrou sua harmonia através do poder curativo do amor incondicional. E todas as noites, Clara sussurra as cantigas ancestrais que um dia salvaram suas vidas, sabendo que algum dia, quando elas forem mães, passarão essas mesmas melodias para seus próprios filhos, continuando o ciclo eterno do amor maternal que transcende culturas, idiomas e classes sociais. A história das gêmeas que choravam sem parar terminou sendo a história de como o amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de curar o que está quebrado. Fim.